Bem, pessoal, já estamos de volta, segundo bloco do Proseando nas Gerais. Hoje aqui do meu lado, o professor universitário, professor de cursinho e oficial de justiça, Marco Antônio Santos, o Marquinhos, que vai contar pra gente como é que foi entrar numa vida de casado. Porque quando a gente está numa vida de solteiro, é uma correria doida. Quando entra na vida de casado, é uma correria doida dupla, porque tem mais um para correr junto. Não, na verdade, a gente sempre está aprendendo. É uma pergunta que todo dia não tem resposta. Né? Porque a gente tenta fazer o melhor, enfim, fazer com que a pessoa consiga ser feliz ao nosso lado. É um desafio, mas é bom, né? A gente constitui família. Hoje eu olho, tenho uma filha que me dá muito orgulho, formou em Direito agora, então eu acho que é Vocês isso aí. tiveram só ela? Só uma menina, né, que hoje com 22 anos. A gente sempre vai cobrando e tal, eu tenho até assim dó dela de certa forma, porque eu sou muito exigente com ela, porque eu sei do potencial que ela tem, na minha visão, ela tem um potencial infinitamente maior que o meu, e tem um mundo aí para abraçar, né, eu quero que ela tenha o que pode alcançar de melhor, e que ela se sinta realizada, de preferência na área que ela escolheu, eu acho que é o direito, né? Mas se ela quiser mudar de área também, que ela tenha, enfim, o que eu quero mesmo é que ela seja feliz e se desenvolva. Tudo quanto é bronca, castigo, acabou de passar um pano por cima, fica sossegado. Mas é por aí. Uma pergunta que agora me ocorreu aqui, sua esposa tem sexto sentido, não? Ela meio que tem. Fofoca aqui de bastidores. Entre o primeiro e o segundo bloco, adivinha quem ligou? Deixa pra lá. Continuando aqui, como é que a partir desse momento, já casado, já de volta a Montes Claros, como é que foi focar realmente naquilo que você queria, uma vez que você veio do jornalismo, que não vingou, ótimo, não tenho concorrência nessa área aqui, mas no direito realmente era a descoberta. Foi para a advocacia, abriu escritório, não? Não, porque desde antes de formado eu já era oficial de justiça. Então, como oficial de justiça, eu sou impedido de advogar. Sou aprovado na ordem, eu tenho a certidão de aprovação, né? Assim como minha filha fez agora, eu fui aprovado da primeira prova que fiz. E aí, mas eu advogar eu não posso, né? Mas assim, quando eu comecei a ser oficial de justiça, eu pensava que pela flexibilidade horário, eu pudesse conciliar com os estudos e com outra atividade. E foi aí. Por que oficial de justiça? Na verdade, foi o que eu te disse. O meu interesse, primeiro pela profissão, foi pela flexibilidade horário. Mas depois eu fui conhecendo e aprendendo a gostar. E no início não foi fácil, tá? Porque, de fato, a gente passa por algumas situações que... enfim, a gente fica meio abalado mesmo. Teve uma situação mesmo que eu fui fazer um despejo. E, para mim, uma das piores diligências para se cumprir. Naquele caso, especificamente, ainda pior. Porque eu tive a oportunidade de ler mais ou menos a inicial e ficou evidente, ao meu ver, que a família que eu estava retirando de casa não devia ter sido retirada. E, na época, eu tinha uma certa liberdade com o juiz, né, que emitiu a ordem. E ele disse para mim, não, Marcos, eu de certa forma concordo com você, mas a gente está cumprindo uma liminar que veio do tribunal, então não tem jeito, temos que cumprir. E aí a família me recebeu, a esposa presente na casa, o marido não, e crianças de todas as idades, e todo mundo me olhando com muita raiva, né, e me dizendo coisas assim, né, desagradáveis de ouvir. Mas eu, graças a Deus, eu consegui exercer empatia, e eu percebi de onde que estava vindo tudo aquilo, eu sabia que não era para mim. Sim. E enquanto eu desenrolava aquela diligência, eu conversei com o interessado que acompanhava, expus para ele a situação, e eu fiquei preocupado, onde é que aquela família ia? Porque simplesmente despejo, pôr na rua, acabou. Aí os vizinhos comigo lá reuniram e conseguimos uma casa a ser alugada próximo. E entrei em contato com o marido e tal, expliquei para ele a situação. Então, os próprios vizinhos já começaram a fazer a mudança já. Então, quando terminou, já estava praticamente toda a família acolhida, alojada. E em toda diligência, eu perguntava, Deus, por que o Senhor está me colocando nessa? Deus, por que o Senhor está me colocando nessa? Ao final, Denis, quando tudo estava resolvido, eu senti que ele me respondeu, viu por quê?
Porque vai ser melhor para eles. Sim, outra passagem que eu tive também, são muitas, eu prometo que eu não vou me Não, mas dedicar muito, eu ia não. perguntar isso. Vocês já te botaram muitas vezes para correr? Já? Porque deve soltar os cachorros em cima de você lá. Numa das primeiras diligências que fiz, eu me lembro que eu fui recebido por um senhor assim muito polido, muito educado no falar, e era uma penhora. Uhum. E ele me perguntou assim: oficial, o senhor por acaso veio pegar o que é meu? Eu falei assim: olha, em tese é. Ele falou assim, com toda a educação dele, ele chegou para mim assim: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nunca vi homem pôr a mão em algo que é meu e sair vivo, não. E eu falei assim: pois eu então vou falar outra coisa para o senhor. Ele: o que não é hoje que o senhor vai ver. E ó, fiz minha certidão, e aí, né, depois a coisa se resolveu, ele pediu desculpa, mas a gente passa por certas situações. Foi a ameaça velada mais interessante que eu já vi na minha vida, com toda a calma no mundo. Do mundo, você precisa ver, assim, parecia que estava fazendo carícias em mim, de jeito, ó, o homem pôr a mão em coisa minha não sai vivo não, mas graças a Deus, depois pediu desculpa, entendeu? Na hora da raiva a gente sabe que, né, tem muita coisa assim, mas... Eu já imaginava, porque eu falei despejo, penhora, ação de alimentos, pensão de filho, isso deve ser uma constante, na verdade. Não, a gente acaba sabendo de situações na vida da pessoa que dificilmente ele revela para alguém, né? Então, a gente tem que ter principalmente empatia. Uhum. E tentar, da melhor forma possível, né, amenizar, porque eu costumo dizer que a jurisdição pesa. Então, você chega na casa do indivíduo, ele está numa situação de vida lá, sem menos esperar. Aí você chega dizendo que há contra ele uma ação judicial, no primeiro momento ele fica sem chão. Uhum. Então, dependendo da sua abordagem, você pode até auxiliá-lo nesse sentido, né? Ele sabe, não, calma, não é o fim do mundo não, tem o que fazer, advogado pode fazer isso por você, a situação de fato é essa, é melhor que você enfrente esse problema agora, enfim. E foi o que eu aprendi com essa minha função, e foi aí que eu comecei a gostar dela. Aí que tá, a gente aprende a técnica oferecida para a profissão, mas foi na prática que você aprendeu a ter esse tato? Porque o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, entregar esse papel, pedir para ele assinar e botar ele na rua. Isso é o que vem de cartilha. Mas, assim, boa parte do que a gente coloca nessa prática vem da nossa natureza mesmo. Então, o que eu aprendi vivendo, como eu disse, com os meus amigos, com meus colegas, as lições que eu tive de fraternidade com eles, hoje me ajudam muito a ser quem eu sou. Eu sou, graças a Deus, nesse aspecto, uma pessoa que sabe o valor do outro, o lugar do outro. Eu tento sempre exercer a alteridade. E na minha função isso é muito importante. Uhum. Graças a Deus, onde eu vou, no exercício da minha função, eu sou muito bem recebido. Então, pessoas que estão envolvidas com situações de crime e tal, me tratam muito bem mesmo. A princípio, onde poderia se supor que eu seria hostilizado, eu sou tratado com relativa consideração até. Uhum. Eu chego nos lugares e as pessoas perguntam: ô Marquinhos, tem alguma coisa para mim aí? Não, mas vai ter, meu advogado já me avisou. Então, você vai voltar aqui, né? Vai voltar aqui, a gente ouve muito isso. Então a gente já aprendeu que para ser oficial de justiça tem que ser psicólogo, assistente social, corredor de maratona e ir bem protegido. É por aí. E você conhece as questões sociais de um jeito diferente. Sim. Entende? Então a sua ideia de escassez muda. Você vê pessoas que têm muito menos do que você pode imaginar que tem, né? E mesmo assim consegue viver a seu modo. Você dá muito mais valor no que você tem. E são felizes, muitas demais vezes. Demais da conta. Eu conheci famílias que com pouca coisa na despensa, com poucos móveis na casa, conseguem um lar aconchegante e muita lição de dignidade. Famílias que muitas vezes estão lá incrustadas no meio de comunidades marcadas por um índice elevado de criminalidade. Uhum. Então, tem gente boa em tudo quanto é lugar. E a gente que está desiludido com o mundo, com as coisas que a gente vê, por incrível que pareça, eu, oficial de justiça, andando nesses lugares, eu ainda tenho muita esperança na nossa espécie por causa dessas histórias. Que ainda temos salvação. Sim. E outra coisa que eu reputo muito interessante, quando eu vou ao presídio, uhum. Porque as pessoas de fora, né, têm a impressão assim, tudo é bandido. E de fato, lá
de alguma forma transgrediu a lei. Mas depois que eu comecei no presídio, eu falo muito com os meus alunos. Eu falo, olha, qualquer um de nós pode estar lá para alguma situação, entendeu? Então, você tem que saber que não é algo que a sociedade descarta e coloca lá. Aquilo ali é parte da gente, né? E por uma questão de circunstância, a gente está do lado de fora. Então, eu os trato mesmo com muito respeito e não os julgo. Eu sei que, obviamente, eles devem ser julgados pelo magistrado. Sim. A primeira vez que eu cheguei no presídio, que eu pedi para que um preso assinasse o mandado, pedi por favor, depois que ele me entregou assinado, eu agradeci, eu senti que o povo da cela ficou sem entender o que estava acontecendo. Porque não é normalmente o que eles recebem, isso. Né? Então, a gente acaba aprendendo muito mesmo com tudo isso. É uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão e também quando eu sei dos resultados. Há pouco tempo, Denis, eu tive uma experiência que me deixou assim, bem quando eu comecei em 2006. E eu tive que fazer uma busca e apreensão de menor. Também uma diligência sofrida, porque você tira a criança, no caso eu tirei a criança do colo da mãe. Né? A mãe tinha alguns problemas lá de vulnerabilidade social, a criança tinha de fato ser retirada. Então todo mundo chorou na diligência, a mãe, a criança, eu, o meu colega, o oficial companheiro. Mas assim, a gente entendia que tinha sido ser aquilo ali, né? Então foi um trabalho para convencer a própria criança, a mãe, enfim, beleza. Depois de passados, né, quase que 13 anos, né, eu tive que intimar um rapaz. Quando pensa que não sai o pai. E me conheceu, falou, olha, esse rapaz que você está intimando agora foi aquela criança que você tirou do colo da mãe há um tempo atrás. E com a graça de Deus, ele conseguiu hoje estar fazendo faculdade e tudo. E se ele tivesse com a mãe na condição que ela estava, a história de vida dele não seria a mesma. Então isso foi um presente que Deus me deu ali, sabe? Você vê que realmente foi bem encaminhado. Sim, então a jurisdição pesa, mas ela resolve. Uma das primeiras frases que eu ouvi na minha faculdade de Direito foi que a função do direito é a pacificação social. E eu acredito nisso, por mais que a gente escute histórias que parecem depor ao contrário, a essência da justiça e do judiciário, ela é muito bonita e eu preciso acreditar nisso e nela. Né? E é assim que eu vou. Como é que foi então? Porque pelo que eu percebi, pela fluidez das palavras do Marquinho aqui, a gente percebe a facilidade em passar para mim, para as pessoas em geral, as informações, o conhecimento. Aplicar isso como professor. Como é que você entrou nessa área? Como você disse também aí, já abordou, você passa isso para os alunos. Como é que foi que você viu que esse era um dom bacana de ser colocado em prática? Ô Denis, eu dou aula hoje em pré-concurso. Né? Eu não tive ainda a satisfação de dar aula em faculdade, mas é meu sonho. E assim, eu fui... um colega meu trabalhava num pré-vestibular e faltou um professor de história na época. Né? E ele chegou e falou, Marquinhos, eu sei que você gosta de história, e o colega lá adoeceu, você precisa ir lá e tal. Eu falei, perfeito. E qual é o tamanho? Não, é uma turma pequena e tal, tudo bem. Eu preparei a aula, nunca vou esquecer, de feudalismo. Feudalismo. E a turma pequena que eu vi tinha mais de 150 pessoas. Falei, filho de uma mãe, olha o que ele me jogou. A coisa foi andando e tal. E teve um aluno que me recebeu logo na entrada e falou assim comigo, o senhor vai dar aula de história? Sim. Eu não sei nada de história. E tem mais, eu não gosto de história. Foi a recepção de boas-vindas que eu tive. Tá. Aí eu comecei e tal, no meio da aula esse rapaz levantou e externou uma conclusão que ele tirou do meu comentário. A fala dele era exatamente, ipsis literis, uma fala do autor do livro que eu tinha usado como base. Né? Era, salvo engano, o Cláudio Vicentino. Ele praticamente disse o que o autor do livro disse. Eu falei, meu Deus, eu consegui fazer esse menino chegar nesse raciocínio? Esse é meu lugar. É aqui que eu vou ser feliz. Um cara que não gostava de história. Não, isso. E ele conseguiu chegar, né? Eu gosto... Há muito tempo eu não leio, mas eu gostava muito de ler Léo Buscaglia. Ele tem um livro que chama Vivendo, Amando e Aprendendo, e tem também um livro que chama Amor. Que ele defende lá que o amor é algo que se ensina. E tem uma frase dele que me marca muito, que ele diz assim, educar é conduzir alguém com amor em torno de si mesmo. Então, eu vejo o processo de educação muito assim. A pessoa se descobre, a pessoa vai revelando para ele mesmo as informações. Entende? Você é um mero condutor. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi juntando as informações e ele formulou a conclusão dele. É o responsável
por eu gostar tanto de sala de aula como gosto hoje. Você acha que muito do aprendizado tem base na questão da metodologia ou pode ser facilidade ou dificuldade de um professor externar aquele conhecimento que ele tem na cabeça, muitas vezes para si só e não para todo mundo? Eu vou deixar você em suspense, ele já está com a resposta na ponta da língua, mas daqui a pouco, no nosso último bloco, a gente vai entrar um pouco aí nessa seara de educação. Segura a onda aí, a gente volta já já.